Olá, um bom dia a todos. Eu sou Elisângela, formadora da EFAP. Estaremos aqui hoje na nossa primeira aula exclusiva, já iniciando o programa de recuperação e aprofundamento, juntamente com a professora Érica, para falarmos um pouquinho com os professores de terceiros anos a respeito, principalmente, do que exatamente nós vamos tratar aqui. A sequência didática 2 do material Aprender Sempre, que trata das receitas, palavras com sabores e memórias. Seja muito bem-vinda, professora Érica. Obrigada, Elisângela. Também quero dar as boas-vindas aos professores e professoras da Rede Estadual de São Paulo, os professores dos terceiros anos, né? Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, eu fiz a primeira live, a primeira transmissão. Hoje é a nossa segunda transmissão para tratar dos conteúdos envolvendo a segunda sequência didática do programa Aprender Sempre. E sou formadora, atuo como formadora de professores e gestores em alguns institutos de formação, dou aula para pedagogia, para um curso de pós-graduação também em literatura infantil e juvenil, e tenho produzido alguns materiais didáticos, entre eles faço parte da equipe, né, dessa que está produzindo o Aprender Sempre. Então é um prazer estar aqui com vocês e poder interagir, mesmo dessa forma online, virtual, sem tanto contato, a gente não se vê, né? Eu não vejo vocês, vocês me veem. Mas eu tenho aqui a Elisângela que vai me trazendo notícias do chat, tá? Então, sejam bem-vindos. Como a Elis trouxe, a gente vai tratar a sequência 2, que tem como título Receitas, Palavras com Sabores e Memórias. Acho esse título bem sugestivo, né? Porque quando a gente pensa em receita, em comida, a gente reativa aqui a gente traz à tona, né? Muitas das memórias que a gente tem. É muito comum, quando a gente pensa em confraternização, estar sentado em volta de uma mesa, né? A comida está sempre presente. É comum também a gente pensar, quando lembrar de receita, das receitas da avó, das receitas da mãe, não é? E isso trazem memórias. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa sequência nessa transmissão. Vou compartilhar a minha tela. Para vocês me acompanharem. Bom, eu sei que vocês podem saber, né, que o acesso às sequências está no site, nesse link, né, do EFAP, que só vocês colocarem no navegador e que vocês terão acesso a essa página do EFAP, bem como do Currículo Paulista, que vocês já têm acesso, e lá vocês conseguem encontrar esses materiais de língua portuguesa e matemática, terceiro ano, e ali vocês vão ter acesso a todo o conteúdo e material produzido para aluno e com as orientações para o professor. A gente fala, eu sempre costumo trazer à tona, e eu gosto muito de reforçar, a importância da leitura com antecedência, né? A leitura prévia de todo esse material, de toda a sequência, para planejar as aulas para os alunos, para os estudantes. Porque às vezes a gente, na loucura do dia a dia, a gente acaba lendo, bom, faço a aula 5, eu leio a aula 5, depois no dia seguinte eu tenho que fazer a aula 6 e ler a aula 6. E isso a gente perde o fio da meada e os propósitos, né? Na leitura com antecedência, a gente pode ajustar, fazer adequações do trabalho, do material para os nossos alunos, para cada aluno da minha turma. Porque eu preciso pensar que os conhecimentos prévios deles são fundamentais para a aprendizagem, para que ocorra a aprendizagem significativa, né? Então, fazer pontes entre o que o material propõe e os conhecimentos prévios é uma premissa, é uma condição didática fundamental, né? E às vezes ajustes são necessários para a gente considerar esses conhecimentos prévios dos estudantes. Outra coisa importante de considerar no planejamento é a forma de agrupar. Se a gente pensa que a interação
se a gente acredita, né, que a interação é o motor da aprendizagem, boas duplas, bons agrupamentos contribuem para essas interações. Então, lendo com antecedência, planejando com antecedência, é um momento também para pensarmos na organização das duplas de trabalho e nos pequenos grupos. E vou passar aqui agora o próximo slide, para a gente pensar um pouco nos objetivos. A gente já foi antecipando aqui um pouquinho, né? O principal deles é conhecer a sequência didática 2, considerando os propósitos comunicativos e didáticos, né? Eu vou contar um pouco em linhas gerais o que é essa sequência e a gente vai pensando quais são esses propósitos. Aí a gente, como nas outras transmissões, a gente foca numa atividade. Hoje, de novo, é uma atividade que envolve a leitura de diferentes textos e que tem aí muito como objetivo ampliar os repertórios das crianças em relação ao gênero, para depois haver a produção escrita, mas também como propósito didático pensar na competência leitora, como que as crianças avançam em sua competência leitora quando participam de situações como a que a gente vai analisar, tá? E aí discutir um encaminhamento mais detalhado desse trabalho didático mesmo, dessas aulas. Tudo bem? Então, o que é importante ressaltar, principalmente a partir de hoje, né? Que esses momentos formativos, eles são subdivididos em 2 momentos. O primeiro, que é a transmissão de ano, que a gente está chamando, que é essa que a gente está participando agora. São 50 minutos iniciais para o trabalho com os professores de primeiros ao quintos anos, com os professores de terceiros anos aqui, né? Depois, assim que terminar a nossa transmissão, vocês têm mais 50 minutos de momento formativo entre pares, entre os professores dos terceiros anos da sua escola, para dar continuidade ao planejamento das atividades dessa sequência didática que a gente está discutindo aqui, né? Nos 15 minutos finais desta apresentação, eu vou fazer algumas orientações mais específicas para esse momento que é posterior aos 50 minutos iniciais. É esse momento que a gente está chamando que é o desdobramento na escola, né? E aí eu falo com mais detalhes e retomo a proposta. Então, vamos nos concentrar agora ao conteúdo que selecionamos para essa transmissão agora. Bom, vamos lá então. Eu vou dar um panorama geral da sequência didática. Essa sequência, ela propõe a leitura de vários textos instrucionais, receitas, regras de jogo, orientação de prevenção, a fim de desenvolver habilidades leitoras e aproximar os estudantes às características do gênero. O propósito comunicativo é produzir um livro de receitas favoritas das famílias. Então, vamos pensar um pouquinho. Se a gente sabe, né, que é um pressuposto trabalhar com textos reais, né, em situações comunicativas reais, para que tenha sentido para as crianças, para os estudantes se envolverem com essas leituras e com essa produção, né? São as práticas sociais de leitura escrita que são o nosso conteúdo. E a gente sabe que ler numa situação como essa e escrever numa situação como essa traz desafios reais, traz desafios que numa outra situação, se a gente não considerasse essas condições didáticas, né, de ter um propósito comunicativo, ele se perderia, né? A gente vai ver que nessa sequência, as primeiras aulas estão muito em torno das situações de leitura, né? E eu acho que o interessante da sequência é que, embora a produção seja de uma receita, as leituras não se resumem só à receita. Então, há uma diversidade de textos, né? Receitas, regras de jogos, orientação de prevenção, que apresentam as mesmas características, né? De ensinar algo, mas cada uma com uma função diferente, né? Com uma intencionalidade diferente. Então, isso favorece
a depender da forma encaminhada, o desenvolvimento da competência leitora em torno desses textos instrucionais, né? Há situações também na sequência de ordenarem as receitas, né? De conhecer mais a fundo a estrutura de uma receita, para poder depois escrever uma receita, né? A ideia é que as receitas sejam as favoritas das famílias, porque dessa forma a gente monta um caderno, um livro de receitas, que vai ter como destinatário as próprias famílias, né? Então, quando a gente fala da sequência didática, uma das vantagens desse trabalho é que a gente consegue aliar os nossos propósitos didáticos, que são aqueles relacionados a desenvolver a competência leitora, desenvolver o escritor, né? As competências que envolvem a escrita, mas também não deixando de lado esses propósitos comunicativos, que nesse caso, dessa sequência, é o livro de receita. Então, é a articulação entre esses dois propósitos que garante sentido nas atividades que os estudantes vão fazer em sala de aula, né? Eu escrevo, não é só para o meu professor corrigir. Eu leio, não é só para o meu professor saber se eu sei ler, né? Ou se eu entendo. Eu leio porque eu busco naquela leitura uma informação importante, algo que vai me ajudar a produzir o livro de receita, né? Eu estou produzindo o livro de receita não é só para receber uma nota, né? Ou para guardar, para o meu professor saber que eu sei produzir. Eu estou produzindo um livro de receitas porque as famílias, a minha família e as famílias dos meus colegas vão receber esse livro. Então, tem outro sentido quando a gente faz isso, né? Bom, por fim, a gente tem aqui, como na outra sequência, a gente está falando dessas habilidades que a gente está chamando de habilidades essenciais, né? Na transmissão anterior, eu falei que há uma matriz, que vocês conhecem, de algumas habilidades que foram consideradas essenciais nesse trabalho contínuo que a gente está tendo entre 2020 e 2021, né? A gente sabe que a gente vai receber as crianças, os estudantes agora, e vamos ver o quanto que eles conseguiram avançar e o quanto que eles têm, o quanto que eles aprenderam, né? E o quanto que eles têm ainda de desafio para esse ano. Então, algumas habilidades que envolvem, inclusive, anos anteriores, né? A sequência 1, a gente viu que o foco da sequência era numa habilidade do segundo ano e outras que vão envolvendo aí o próprio terceiro ano, como essa, que é ler e compreender com autonomia, instruções de montagem, regras de jogo, regras de brincadeiras, entre outros textos do campo da vida cotidiana, compreendendo a situação comunicativa, o tema-assunto, a estrutura composicional e o estilo próprio de cada gênero. Então, aqui a gente vai ver que no texto instrucional, nestes textos, o predomínio é de verbos no imperativo ou no infinitivo, por exemplo, né? Então, isso a gente quer que as crianças, que os estudantes entendam, compreendam. Não numa aula transmissiva, não numa aula que a gente vai explicar que é esse verbo imperativo e que é assim, né? Mas que a leitura desses textos promova essa reflexão em torno dessas características do gênero. Só que também, volto a reforçar, não é só a característica do gênero importante, é a situação comunicativa, né? É como que, para que eu estou escrevendo, por que eu estou escrevendo, e nesse sentido é que a gente vai trabalhar. E como nós estamos numa sequência, nós vamos focar numa parte da sequência que envolve as situações de leitura, a gente vai entrar com habilidades, olha só, essa é que vai do 1º ao 5º ano, que é confirmar ou não antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura do gênero textual. E aqui, essa é uma habilidade fundamental, né? Porque trata-se de uma estratégia de leitura, antecipar o que pode estar escrito, né? E, ao mesmo tempo, uma habilidade importante de inferir o que está escrito para além do que está explícito, né? Essa é uma habilidade que a gente desenvolve ao longo da escolaridade e espera-se que, ao longo da escolaridade, os estudantes estejam fazendo inferências e antecipações cada vez mais ajustadas ao gênero textual e aos propósitos que se tem, tá?
Essas são duas selecionadas para a aula que a gente vai analisar. Outras habilidades, essa sequência, ela atende outras habilidades, que estão sempre lá no material do professor, logo nas primeiras páginas, tá? Então, vocês podem ter lá e ver tudo que envolve essa sequência de receitas. Sabendo que a gente está trabalhando em três principais eixos: leitura, escrita e análise linguística, tá? Oralidade também, mas aqui nesse caso menos. Então, vamos à atividade selecionada para a gente discutir, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Então, é a aula 3, chamada Comparar para Conhecer Melhor. Então, o que vamos aprender? Nesta aula, você fará a leitura de 3 textos diferentes para compará-los. O que eles têm em comum? Em que são diferentes? 1. Leia os textos e identifique quais são as semelhanças e as diferenças. Então, o primeiro texto é esse: bolo de flocos de milho. E o texto está escrito assim: ingredientes: 3 ovos in natura, 1 xícara de óleo de soja, 3 xícaras de água fria, 1 xícara e meia de colher e assim por diante. Modo de preparo: no liquidificador, bata os ovos, o óleo, a água e o açúcar. Em um recipiente, coloque os flocos de milho triturado e a farinha de trigo. E assim vai. Despeje a massa do liquidificador e misture bem. Incorpore o fermento em pó, leve ao forno pré-aquecido por 30 minutos. Essa é a receita. Aí temos um outro texto que é jogo stop. Materiais: folha de papel, lápis ou caneta. Como jogar? Desenhe uma tabela e em cada coluna coloque um tema: nome, objeto, animal, cidade, etc. Sorteie uma letra do alfabeto. Depois de a letra ser escolhida, escolha uma palavra que se inicie com a letra sorteada para cada tema da tabela. Quem preencher todas as colunas primeiro, fala stop. E todos os jogadores param de escrever. Quem fizer mais ponto, ganha o jogo. Contagem dos pontos: palavras não repetidas, 10 pontos. Palavras repetidas, 5 pontos. Palavra errada, 0 pontos. E, por fim, um outro texto: como lavar as mãos corretamente. E aí a gente vê aqui, né? Lavar as mãos com frequência é uma maneira simples de prevenção. E aí temos aqui: lave bem suas mãos com água e sabão. Entre os dedos, debaixo das unhas, os polegares, lave o dorso das suas mãos. Todo o processo dura cerca de 50 segundos. Vale também ter sempre consigo álcool em gel. Antes aqui, ó, não se esqueça de ir até os punhos. Seque com a toalha descartável. Ambientes coletivos. Se a torneira não for automática, use a toalha de papel para fechá-la. Vale também sempre ter consigo álcool em gel para fazer a limpeza das mãos quando não houver outros meios à disposição. Então, vou retomar aqui, olha. A gente tem esse texto que explica como joga stop e essa receita do bolo de flocos de milho. A proposta é: leia os textos e identifique as semelhanças e diferenças entre eles. Então, a pergunta que eu quero ouvir de vocês agora: que saberes se espera que os estudantes mobilizem e coloquem em jogo ao ler e comparar os 3 textos? Que saberes são esses? O que está em jogo quando eu proponho uma situação dessa, né? A gente tem, já vou antecipar um pouquinho, um desafio de ler cada texto, né? De antecipar algumas questões do que esse texto está escrito. Então, por exemplo, é possível encaminhar, na hora que eu ler bolo de flocos de milho, o que será que esse texto vai tratar? Jogo stop, o que será que esse texto vai tratar? Como lavar as mãos corretamente, o que esse texto vai tratar? Né? Então, tem uma questão de conteúdo aqui, mas tem também uma questão da forma como isso está sendo explicado, como cada texto aqui está escrito, né? Então, que saberes são esses?
Tudo isso envolve a compreensão de texto, né? Ler e comparar, não é só ler. Então, pensem aí, coloquem no chat quais são esses saberes que a gente quer que os estudantes mobilizem. Vou dar um tempinho aí para vocês escreverem e a gente vai compartilhando. Muito bem, professora Érica. Nós temos a média de 1.200 professores nos acompanhando nessa formação. Também já disponibilizei para todos aqui no nosso chat o link do Aprender Sempre. Reforcei ainda, né, a situação do que a gente está vivendo nesse momento. E tenho aqui, inclusive, um questionamento de uma professora. Ela colocou aqui no nosso chat, a professora Sheila, se é viável tratar dessa história de receita nesse momento em que tantas crianças estão passando fome por conta, né, das questões mesmo de reflexos da pandemia. Eu acho que fica aí para a gente refletir até que ponto a gente pode ou não trabalhar essas questões, lembrando que a gente também não pode privá-los do que é o currículo, né? Fazendo sempre esses contrapontos, essas análises e assim por diante, tá bom? Então, nós temos aqui várias contribuições, né? Que eles já estão colocando. A professora Maria Aparecida está dizendo que eles reconhecem as estruturas textuais. A professora Célia está dizendo que é o gênero. Bianca, a leitura, compreensão, reconhecer diversos gêneros textuais. Professora Rafaela está dizendo que são as estruturas sociais. Professor Rafael também está falando da estrutura. Professora Maria Geralda, leitura e interpretação e reconhecer diversos gêneros textuais. Professora Luciane, compreensão e leitura e diferenciar os gêneros. Professora Joelma, através do formato da escrita, ele identifica do que se trata o texto. Professor Sedivaldo, leitura, interpretação, conhecimento de gênero e estilo. Professora Marta, conhecer vários gêneros. Professora Nancy, identificar gêneros textuais. Professora Marluce, se apropriar de gêneros textuais. Professora Carmen, identificar as características dos gêneros, habilidade leitora e interpretação. Professora Kátia, reconhecer variados gêneros e onde circulam. Bom, nós temos muitos professores colocando justamente a questão do gênero. E alguns que fazem alguns apontamentos mais diferenciados, né? Então, aqui, por exemplo, professora Adecir, adquirir leitura com autonomia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa assim que é meio diferente da história do gênero, né? Professora Maria Sônia está dizendo que eles conseguem identificar a função da leitura. Gêneros textuais. Então, assim, 99%, viu, professora Érica, está apontando que a partir do momento que se conhece os gêneros textuais, daí eles conseguem, né, realmente fazer as comparações, identificando ou não semelhanças, diferença entre outros pontos, né, que se diz respeito a essa aula de hoje, tratando dos 3 tipos de textos mesmo, né? Uma receita, um roteiro de jogo, que agora eu até esqueci como é que você mesma disse, e depois a regra, isso, toda hora eu acabo, né, me confundindo. E depois o outro que fala também das orientações de como lavar as mãos. A maioria dos nossos professores realmente está apontando a história dos gêneros textuais. Achei mais uma que é diferente, que eu achei bacana também. Deixa eu ver, achei. Professora Raquel, conhecer termos e propósitos.
compreendendo os diferentes gêneros, também interessante, né, para os nossos terceiros anos. Pode seguir. Ótimo. Então, primeiro eu queria destacar essa fala da Sheila, que a gente precisa mesmo dessa sensibilidade de chegar na nossa sala e ver, né, acho que em casos de crianças que passam fome, acho que não impede o trabalho com as receitas, né? Mas talvez precise levar de um outro jeito, né? Considerar de uma outra forma, talvez numa busca de receitas da família, em vez de ser receitas da família, receitas da escola, né? Que a gente come na merenda e que a gente gosta. Vamos fazer uma conversa com as merendeiras. Enfim, vale essa sensibilidade. Eu acho que a gente tem que sempre considerar, né? E em relação à questão dos saberes que vamos mobilizando, eu acho a questão do gênero, ela é muito importante, ela é uma característica que marca, né, a forma como a gente ensina uma receita, ensina como faz um bolo, por meio de uma receita. Então, o gênero está vinculado a isso, né? A estrutura desse gênero também está vinculada ao meu propósito de comunicar algo. Tá? Então, uma regra eu quero aprender como jogo, eu preciso saber como eu jogo um jogo, como funciona uma brincadeira, eu preciso de uma regra, né? E saber que esses textos têm essa função também é uma aprendizagem. Então, eu marquei um monte de nome, mas já não relacionando a resposta ao nome, tá? Mas essa questão da função da leitura, do propósito do leitor, é fundamental e as crianças mobilizam isso para poder ler, né? Inclusive, é isso que garante o sentido da leitura, né? Falaram que não é só a estrutura do gênero, o estilo, a forma como a gente aborda o gênero, está escrito aquele gênero, né? Porque a gente poderia dizer, todos esses textos são textos instrucionais, mas um é regra, outro é receita, né? Ambos servem para informar o leitor, trazem instruções de como faz algo. Um é um bolo, outro é como joga, né? Então, tem características comuns, mas se diferem na forma de organizar esse discurso, né? Um é com ingredientes e modo de fazer, o outro é material e como joga, e nesse infográfico, a gente pode dizer assim, tem uma relação inclusive com a imagem, né? É possível ver imagem relacionada aqui com o texto, né? Essa forma de composição, de organização discursiva, do jeito que eles estão organizados, é uma forma diferente na estrutura dos outros, né? Mas a competência leitora, ela não foca só na estrutura do gênero. Então, conhecer o gênero, conhecer o jeito que ele como ele se organiza, é importante para a produção de texto, é importante para a gente entender, criar mecanismos de leitura para compreensão, né? Aí, algumas coisas que se aproximaram ao movimento, aos saberes da compreensão leitora, se referem aos termos, ao léxico, ao vocabulário que faz parte desse gênero. Então, uma receita é bata, porque vai ter que bater claras em neve, misture, né? Vamos ver aqui, ó. Bata os ovos, coloque os flocos de milho, despeje a massa, misture, incorpore, leve ao forno. Então, tem um léxico, tem um grupo, um rol de palavras, né, que fazem parte deste gênero. E que isso vai ajudando o leitor a ler esse texto. A gente pode desenvolver algumas habilidades de leitura. Alguém falou isso, mas as habilidades são muitas. Então, localizar uma informação explícita é uma habilidade. Inferir é outra habilidade. Envolvem estratégias de leitura. Antecipar é uma delas. Verificar depois é outra, né? Selecionar uma informação é outra estratégia de leitura. Alguém falou sobre desenvolver autonomia.
Então, a gente quer que nas situações compartilhadas de leitura, nas situações de leitura coletiva, a gente vai modelizando situações, né? Como que o leitor experiente, proficiente, age diante de uma dificuldade, de uma não compreensão, né? Como ele age durante a leitura, e o professor aí é o modelo, o leitor, como ele, como todas essas situações vão contribuindo para que ele tenha uma autonomia cada vez maior, né? Eu queria trazer para vocês outra coisa importante, que é que a gente falou lá no início, que essas características do gênero, por exemplo, os verbos, né? Os verbos estão no imperativo. Os verbos, as ações são curtas, né? Porque bata isso, coloque aquilo, despeje isso, né? Então, tudo isso vão trazendo as características do gênero. E aí, o que vale ainda destacar, né? Que dentre... A gente não falou de todas essas agora nessa forma, e eu quero trazer isso como sistematização, porque é importante a gente considerar que o que os estudantes aprendem e colocam em jogo ao participarem de situações de leitura como essa, né? Que eles têm que ler e comparar. Eles colocam em jogo comportamentos de leitores, procedimentos de leitura e capacidades de leitura. Então, vamos entender um pouquinho o que é cada um desse, né? O comportamento leitor está relacionado a como o leitor se comporta diante daquela situação de leitura. Não quer dizer se ele se comporta, se ele fica quieto prestando atenção ou não, né? Não é desse comportamento que a gente está falando. Comportamento aqui, ele se refere diante de uma dificuldade, o que eu faço? Eu volto para trás, eu releio, eu continuo para ver se a sequência me ajuda a entender? Esse é um comportamento leitor, né? Quando eu leio um texto literário, eu quero ler e compartilhar com alguém minhas impressões. Isso é um comportamento leitor. Num texto instrucional, um comportamento leitor é eu ler cada ação, né, do texto e tentar desenvolver essa ação, né? Tem, então, desde essas interpretações, como compartilhar também o que está lendo com as outras pessoas. Nos procedimentos de leitura, é um conjunto mais amplo desses fazeres, desses rituais que envolvem a leitura. Então, eu dei o exemplo do comportamento leitor, mas, na verdade, ele é um procedimento quando as crianças fazem, leem e fazem o que já... Então, eu quero brincar de stop, eu vou construir, vejo lá, construir uma tabela assim, assim, assado. Aí eu vou lá e construo a tabela. Ou lá na receita, despeje o milho, os flocos de milho. Aí eu vou despejar os flocos de milho. Depois, eu leio de novo a próxima ação, né? Tem uma leitura prévia, que é um comportamento também da gente ler inteiro, para ver se tem os ingredientes e tudo mais. Mas depois tem uma coisa de ler cada trecho e executar, né? A gente está relacionado também aos procedimentos de leitura quando a gente grifa, quando a gente marca. Então, numa receita, às vezes eu posso marcar um ingrediente que eu não tenho, ou marcar uma determinada passagem do modo de fazer que vai me ajudar a lembrar na hora de eu fazer a receita, né? Tudo isso a gente ensina. E também existem as capacidades de leitura. E as capacidades de leitura, elas são mais relacionadas às capacidades cognitivas, discursivo, linguísticas, né? Linguístico-discursivas do texto. E aí envolvem essas capacidades relativas à compreensão, que é o que essa a gente falou um pouco, que é a questão de antecipar o conteúdo, checar as hipóteses, ter um foco numa informação, né? Produzir uma inferência. E aí, são as capacidades de compreensão, e existem as capacidades de réplica e apreciação em relação ao texto, que envolvem as interações e a relação pessoal do sujeito leitor com aquele texto. E nessas capacidades está a capacidade de você recuperar o contexto de produção, né, daquele texto, estabelecendo também relações entre textos, e observando a forma como a linguagem foi empregada. Então, a gente vê aqui que nesses dois,
no bolo de flocos de milho e no jogo stop, a gente teve uma linguagem próxima. Em que sentido? Né? Há uma lista de fazeres, há uma lista de material ou de ingredientes, e dentro dessa lista de fazeres, em geral, em tópicos, tem a ordem, né? O que é para ser feito, a ação, né? Com verbos no imperativo, com ações curtas. Então, a gente vê aqui que tanto na regra quanto na receita a gente tem uma linguagem próxima, embora a finalidade de cada texto seja diferente. A função para que foi escrito cada texto é diferente, né? E aqui a gente tem uma linguagem que tem uma relação entre o texto e a imagem, e que a imagem favorece a compreensão do texto, né? Também está nessa relação de complementariedade que vai permitir a compreensão-leitura. Bom, o que mais? Então, nessa aula que nós analisamos, a gente está desenvolvendo todas essas aprendizagens, né? Desde os comportamentos leitores aos procedimentos e as capacidades de leitura, né? Então, quando a gente fala de antecipar algo que pode estar escrito, é uma capacidade de leitura. Quando a gente volta para cada ação para entender melhor algo, como faz, e reler várias vezes, porque um texto instrucional a gente tem que reler várias vezes, é um comportamento leitor, né? Quando a gente vai procedendo, quando a gente lê e vai agindo junto com a leitura, a gente também está pensando num procedimento. Acho que é isso. Se vocês tiverem dúvidas, aí coloquem no chat. Bom, e aí eu comentei com vocês, a gente passa muito rápido, né? Que daqui a pouco, assim que terminar nosso encontro, vocês terão mais 50 minutos de ATPC para o planejamento desta sequência didática. Então, a ideia é que haja um estudo dessa sequência com os pares, que vocês retomem as orientações e discussões realizadas durante a formação para desenvolvimento dessa sequência, e especificamente da aula tratada, que é a aula 3, que pensem, né, na possibilidade de ajustar o propósito comunicativo ao contexto híbrido. Então, o contexto híbrido precisa considerar o ensino remoto, né, quando as crianças não estão na escola, e o presencial. Talvez seja necessário, em vez de fazer um livro físico, seja um livro virtual, né? E que aí as crianças que estão em casa podem também usar essa ferramenta, se for possível. Então, cada professor, diante da sua realidade, pode fazer esse ajuste mais adequadamente, tá? Mas são questões que a gente precisa pensar agora nesse planejamento. Depois, outra coisa importante é focar na aula 3, né? Vocês acham que porque a gente discutiu ela aqui agora. E como eu disse anteriormente, é fundamental considerar os saberes da turma. Então, vai ser necessário olhar os resultados das avaliações diagnósticas que vocês vão fazer, né? Retomar as habilidades envolvidas, porque uma coisa, o ajuste, ele é super bem-vindo e super pode acontecer, né? Só que a gente precisa ter em mente quais são as habilidades que estão envolvidas, porque se eu modifico demasiadamente a estrutura da sequência didática, pode ser que eu não atenda às habilidades essenciais. Então, isso não pode acontecer, né? Então, o ajuste é no sentido de você considerar como que as crianças podem, como os estudantes, a partir dos seus conhecimentos prévios, podem produzir receitas. A gente pode ter aí, pode ser receita no papel, pode ser receita no computador, no celular, pode ser um audiolivro, a gente pode ter aí uma diversidade de propostas, mas a habilidade essencial a ser desenvolvida é essa que a gente acabou de comentar, né? Que é dos textos instrucionais e da comparação ou não. Calma aí, só um minutinho aqui.
Estou retomando aqui as habilidades, que é ler e compreender, né, esses textos, considerando a situação comunicativa e confirmar ou não as antecipações e inferências realizadas antes e durante da leitura, tá? Planejar também consiste em pensar nos agrupamentos, né? E como favorecer a interação. A gente sabe que tem crianças e estudantes, eu falo muito crianças, tem estudantes que trabalham melhor em parceria com alguns colegas, né, com outros menos, mas não é só isso que precisa contar, né, na hora de formar e de garantir a interação entre os estudantes. É também os conhecimentos de cada um, né? Então, se já se apropriaram do sistema de escrita, se estão alfabéticos ou não, né? Se não estão, como que eu organizo, que ajustes eu faço, tudo isso para atender a todos, porque esse é o nosso foco, né? Na interação, eu dei o foco na interação em relação aos estudantes e o professor também, mas também na interação com o objeto de conhecimento, né? Como que esse contato com a atividade permite uma interação com situações de leitura de textos institucionais de uma melhor forma, né? E, por fim, é importante e muito desafiador nesse contexto híbrido, né? A gente acompanhar a aprendizagem de todos os estudantes. Então, como que a gente acompanha, né? Quanto maior a clareza do professor do que acompanhar, o que eu observo, mais fácil é esse acompanhamento, né? Então, por exemplo, todos os estudantes conseguem realizar a leitura autônoma dos títulos dos textos dos títulos de textos? Então, eu vou lá e peço para as crianças lerem bolo de flocos de milho, jogo stop, né? Eles dão conta de fazer essa leitura autônoma ou não? E dos textos completos, eles conseguem ler com autonomia ou não? Isso já é uma ajuda, inclusive, para pensar nos agrupamentos, né? Na forma de interagir das crianças com conhecimentos próximos. Todos conseguem compreender a finalidade de cada texto? Qual é a finalidade da receita? Qual é a finalidade da regra de jogo e da orientação de prevenção? Né? Que elas têm funções diferentes. É possível? Eles conseguiram dar conta de observar isso? Há trocas e discussões entre os estudantes sobre os textos lidos? O que eles comentam? Né? São comentários pertinentes a discussões ou são comentários que dispersam a discussão? Né? Então, esses são alguns pontos aqui que eu selecionei para a gente pensar que pode nortear o encaminhamento. Fazer isso, responder essa questão com antecedência de critérios, quais critérios eu tenho para acompanhar, vai favorecer o acompanhamento, tá? E por que o acompanhamento é importante? Porque a gente precisa, ele retroalimenta a nossa prática pedagógica, né? Ele nos dá pistas de como a gente organiza e planeja as próximas atividades. Então, resumidamente, quais são as orientações agora? Tá aqui uma síntese de quais são as orientações para o trabalho na TPC. Primeiro é o estudo da sequência didática 2 com os pares, com seus colegas de trabalho. Planejar os encaminhamentos da aula analisada, discutida aqui na formação, considerando os saberes da turma. Eu sei que os saberes da turma ainda não são possíveis, mas de saberem por conta das aulas iniciarem hoje, mas a gente tem aí um histórico desses alunos e podem também considerar, esse histórico, né? Pensar no planejamento das interações e no acompanhamento das aprendizagens dos estudantes. Então, é esse o trabalho agora que vocês darão continuidade nesses próximos 50 minutos. Né? Pensar um pouco mais o planejamento detalhado da aula, estudar um pouco mais a sequência e nesse planejamento considerar as interações, os agrupamentos e a forma de acompanhar as aprendizagens. Acho que é isso. Elis, tem alguma dúvida? Alguém colocou alguma dúvida no chat?
A dúvida, tudo bem, professora? A dúvida geralmente é assim, se esse material fica disponível, onde que fica disponível, porque assim, eles já estão elogiando a nossa formação. Acabei de colocar, inclusive, aí no chat para todos, o link que direciona já para o YouTube do Centro de Mídias. Essas formações ficam disponíveis geralmente 48 horas depois. Mas também quero aproveitar para convidá-los a estar novamente, quem tiver oportunidade, né? A estar novamente com a gente às 17h40 nesse mesmo canal. Teremos esses mesmos momentos, né? Com essa temática maravilhosa sobre receitas, memórias, que vão buscando lá no nosso passado ou não, uma forma da gente poder trazer à tona todo um conhecimento que às vezes, né, ainda não foi direcionado e que depois a gente consiga desenvolver essa autonomia que a gente quer nos nossos estudantes na hora da leitura e também da identificação dos gêneros textuais que estão sendo trabalhados. O que eles têm em comum? Eles, né, norteiam regras, e direcionamentos e procedimentos para realizar alguma coisa. Que beleza, que todo mundo chegou nesse consenso, né? Por outro lado, é importante também que eles observem que cada um deles vai tratar especificamente de alguma coisa, né? Então, assim, muito bom. E nós temos aqui diversos, né, agradecimentos para a nossa formação, como a professora Érica colocou no início, a primeira, em se tratando já do programa de recuperação e acompanhamento diário, né? Mas nós já fizemos uma abertura, sem dúvida alguma, lá na semana, acho que retrasada, se eu não me engano, né? Que a língua portuguesa foi há 15 dias. A gente vai estar sempre alternando uma semana para a língua portuguesa e outra para a matemática, né? Tirando aquela parte da etapa que era muito corrida, quem já acompanhava a gente sabe disso. E agora também nós temos esse novo formato, né? Que é o formato de estar com vocês 50 minutos. É um tempo corrido? Sim, mas que a gente possa cada vez mais acender aí uma pequena fagulha para que depois vocês, durante o segundo momento, lá na TPC, junto com os pares, na escola, consigam fazer as adaptações necessárias, como a professora Sheila pontuou, né? Será que é o momento adequado da gente estar falando de receitas com tantos passando fome? Bom, fica aí a reflexão que a professora Érica também trouxe, que muitos colegas, na sequência, validaram durante o chat, viu? É essencial que a gente conheça a nossa turma. Só assim eu poderei realmente propor e fazer as adaptações necessárias do que o currículo, né, rege para que a gente possa desenvolver ou não com a nossa turma. Tá bom? Então, assim, a gente agradece imensamente. A professora vai colocar para nós o link do QR Code para vocês avaliarem essa formação. E eu também vou disponibilizar aqui o mesmo link daí, porque ali dá para vocês acessarem pelo QR Code. E eu vou colocar o link mesmo para que a gente possa, vocês possam preencher e dar, né, todas essas orientações, falar exatamente o que vocês estão achando disso tudo, no que está ajudando, porque só assim a gente consegue cada vez mais melhorar o nosso trabalho. Está aí o link, a gente agradece imensamente os 1.350 professores que estiveram com a gente nesses 50 minutos e que os que tiverem oportunidade nos encontrem aqui às 17h40. Muito obrigada. Temos aqui agora uma contribuição muito boa. A professora Juliana está dizendo, tem um livro de receitas a partir de R$1, da época da cozinha do SESI. Olha que dica bacana, hein, gente? Gostei. A professora Zilda acabou de colocar que a formação foi muito produtiva, acompanhando 2 turmas e o conteúdo está excelente. Nós é que agradecemos toda a participação de vocês e, sem dúvida alguma, que a gente possa se encontrar mais vezes. Tudo bem? Muito obrigada e uma excelente tarde por enquanto.
Queria agradecer também a participação de todos e todas. É uma alegria estar aqui com vocês. E quero desejar muita sorte, muito encontro produtivo com os estudantes aí nesse início, viu? A gente se vê na próxima. Um abraço aí para todos e todas.